Conhece Dylan Dog? Não? Então hoje falarei dele, do investigador do pesadelo, na grandiosa estreia do quadro Sem Capas! Esse é um dos novos quadros que o Blockbuster prometeu para esse ano. Então no Sem Capas nós falaremos de quê? De quadrinhos que não tem capa? Não! Nós falaremos de quadrinhos que não são de super-heróis. Você que está cansado de Superman, Batman, Homem-Aranha, Thor, essa galera aí de superpoderes, então esquece. Aqui é o lugar para você conferir quadrinhos que falam de outras coisas, outros personagens. E hoje, Dylan Dog. Criado em 1986 por Tiziano Sclavi na Itália, Dylan Dog foi a primeira série de horror da Bonelli. Dylan Dog é um ex-agente da Scotland Yard que decidiu trabalhar por conta própria, investigando casos ligados ao sobrenatural, e ficou conhecido como investigador do pesadelo. Tem um assistente chamado Groucho, que é o Groucho Marx, que se tu não conhece, tu tá errado, né? Mas ele é um humorista que viveu seu auge lá nos anos 30. E aqui o personagem do quadrinho também é bem engraçado, vem aí, solta umas piadinhas aí, o alívio cômico do quadrinho em si. O Dylan Dog possui um Fusca com a placa DYD666, né? Bem legal. Não bebe álcool, é um pegador nato, estilo James Bond, assim, sempre tá engalfinhado com alguma mina. E é dono da expressão Judas dançarino, que é como se fosse uma coisa tipo ou p***. Foi publicado por diversas editoras aqui no Brasil, como a Record, que é o caso dessa edição aqui, a Conrad, com capas do Mike Mignola, que é o cara do Hellboy, mas é só a capa mesmo que é dele, o desenho é de outros caras, a Mythos, que era nesse formato aqui um pouquinho menor, e a Lawrence, que foi a última que publicou ali, o ano passado, publicou 3 edições do Dylan Dog. Hoje eu vou falar mais especificamente das edições da Lawrence, que é mais fácil de tu encontrar. Inclusive eu vou deixar o link da loja no Mercado Livre, e algumas outras comic shop que tem à venda essas edições. Primeira edição é Retorno ao Crepúsculo, que é uma continuação, mais ou menos, de uma edição lá da Record, número 7, Dylan Dog 7 da Record. Não precisa ter lido aquela, é melhor se você leu, com certeza. Mas não precisa ler, aqui ele dá uma breve explicação do que aconteceu lá, e daí você consegue entender tudo o que está acontecendo nessa edição. Acredito até que essa primeira edição foi justamente para trazer os leitores antigos de volta, então aqui ele vai retomar várias histórias que aconteceram e que saíram aqui nas outras editoras. A tal da Zona do Crepúsculo, que é falado aqui, nada mais é que uma cidade onde as pessoas estão praticamente mortas. Elas vivem todos os dias o mesmo dia, fazendo as mesmas coisas, e aos poucos elas vão apodrecendo lá. É interessante que toda a história do Dylan Dog ela é uma metáfora de alguma coisa. Então aqui é praticamente aquelas pessoas que não vivem, que fazem a mesma coisa todos os dias aí, vivem uma rotina e não muda nada na vida dela. Então essas pessoas não estão necessariamente vivas, elas são os mortos-vivos, né? Não faz nada aí de diferente, né? Então viva a vida! A número 2 é Manchas Solares, onde um astrônomo procura o Dylan Dog para falar o que está ocorrendo, explosões solares e que estão mudando algumas coisas nas pessoas, as pessoas estão ficando loucas, estão fazendo umas coisas meio absurdas e na cidade deles. E por que está acontecendo isso? Porque naquela cidade tem uma antena que provavelmente está puxando aquelas explosões para lá. Então uma história bem legal também, meio morto-vivo, assim, uma galera meio zumbi ali na cidade, um negócio bem legal também. E por último, número 3, a Mater Morbi, que é a edição principal, digamos assim, e que se você tiver que optar por uma das 3, eu diria para você comprar essa. O Dylan Dog se pega com uma doença lá, os médicos não conseguem identificar que doença que é, e ele tá lá à beira da morte, e daí ele começa a alucinar, e ele se encontra então com a mãe das doenças, a Mater Morbi. Uma história muito boa, tem até participação especial da morte do Sandman, até uma coisa meio recorrente em todas as edições, praticamente todas, vocês vão encontrar alguma participação especial, tá? Além do Groucho Marx, né, que vocês vão conhecer ali, outros personagens também aparecem, atores, escritores, e no caso dessa aqui aparece a morte do Sandman. Inclusive essa história é considerada a melhor dos últimos 20 anos do personagem. Inclusive ganhou o Ghastly Awards, que é a melhor graphic novel de terror, que é um prêmio que foi ganho lá nos Estados Unidos. Então essas 3 edições aqui saíram ano passado pela Lawrence. Fui falar com a editora para saber o que aconteceu, se eles vão continuar publicando ou o que, até porque no final do ano passado a Mythos anunciou que vai publicar o Dylan Dog. Então a editora tinha feito um contrato para publicar 3 edições.
Eles aí estavam avaliando os números, se valeu a pena, se tinha vendido legal, para renovar o contrato. E daí, nesse meio tempo, a Mitos foi lá e assinou com a Bonelli. Então esse ano nós não teremos mais a publicação pela Lawrence, mas a Mitos vai publicar pra gente. Também entrei em contato com a Mitos, eles vão publicar no mesmo tamanho, até porque assim, antes a Mitos publicava nesse formato que é um pouquinho menor, tá? Então agora eles vão publicar no tamanho grande assim. Não sei se a qualidade do papel vai ser a mesma, mas o importante é a qualidade do conteúdo. Também vou deixar aqui embaixo o link do blog do Tex Willer, que tem uma notícia mais completa explicando como é que vai funcionar a publicação do Dylan Dog pela Mitos. Então era isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do quadro Sem Capas. Caso não seja inscrito, se inscreva. Não esqueça de espalhar o blog para os seus amigos, né? Vamos rumo aos 10 mil inscritos com a hashtag BBDasK. Deixe seu like e escreva ali embaixo qual personagem, qual quadrinho que você quer que a gente venha aqui falar nesse quadro maravilhoso que é o Sem Capas. Então até a próxima!